Olá, querido candidato, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Aprova Enem Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, e a apostila você pode ter acesso pelo QR Code ou pela descrição. Eu sou a professora Lízia Adriane Magno e estarei aqui falando mais uma vez para você sobre a nossa redação. Na aula de hoje, nós teremos o nosso recorte temático. Falaremos sobre o eixo social infraestrutura, que é um dos eixos mais importantes para a formação e a constituição das cidades. Na verdade, entender sobre a infraestrutura urbana leva você a ter um conhecimento amplo e vasto das várias condições e das várias soluções para os problemas sociais que poderão aparecer como situações de prova, ou seja, como situações de tema. E hoje eu trago aqui para você uma análise literal de uma temática que pode cair na prova e que o aluno poderia fazer isso tranquilamente dentro dos macroargumentos do eixo social infraestrutura. O tema que a gente vai trabalhar hoje é arquitetura hostil e a fragmentação do direito à cidadania. Esse é um tema que a abordagem é problemática, visto que nós temos ali palavras-chave que nos levam a essa problemática, como, por exemplo, hostil e como, por exemplo, fragmentação, e aí imediatamente um candidato vai fazer o que a gente chama de desdobramento do tema, ou de fragmentação das palavras temáticas. A gente tem a palavra arquitetura, hostil. A palavra arquitetura nos remete ao design, ao desenho urbano que é feito, e hostil tem a ver aí com as palavras defensiva, ofensiva. Então, de que maneira esse desenho urbano tem sido aí prejudicial para que o indivíduo adquira, usufrua esse direito de viver dentro de uma cidade, que é o direito à cidadania. Na década de 60, um autor, um sociólogo francês, na verdade, chamado Henri Lefebvre, publicou em 1968 a obra O Direito à Cidade. Na verdade, esse estudioso observou os grandes movimentos que a cidade estava passando e ele percebeu que certos grupos necessitavam também ser incluídos ali dentro do desenho industrial das cidades. E certas pessoas estavam praticamente fragmentadas, marginalizadas. Então ele teve a ideia de trazer o direito e o usufruto a essa cidade como uma garantia legal. Anos depois, a nossa Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, é uma Constituição que é chamada de cidadã. E ela traz dentro dos seus direitos o direito à vida, ao lazer, à saúde, à segurança, todos os elementos necessários para que uma cidade funcione. Mas hoje nós observamos uma ocorrência dentro da nossa sociedade que é chamada de arquitetura hostil. E certos grupos que estão vivendo dentro do ambiente da cidade apresentam ali certas restrições. Então, todos os equipamentos ou técnicas que são capazes de fazer a livre circulação não acontecer, isso também é chamado de arquitetura hostil. E se este ser humano, este habitante, não consegue passear, não consegue fazer a sua vida funcionar dentro da cidade, a gente chama isso de arquitetura que é hostil e, de certa forma, esse direito à cidadania é redondamente prejudicado. E aí, diante disso, eu preciso fazer algumas perguntas para o tema, para que eu entenda aonde ele vai chegar e qual é o percurso argumentativo que eu vou estabelecer. Em primeiro lugar, eu preciso ter uma noção do que significa o tema arquitetura hostil. E, a propósito, a gente precisa levar em consideração uma notícia que foi aprovada no governo brasileiro, que é a Lei Padre Júlio Lancelotti, que é uma lei que auxilia o Estatuto das Cidades. Na verdade, ela modifica alguns dos artigos, dizendo que todo equipamento e qualquer ação que possa infringir aí o direito de ir e vir desses habitantes, isso deverá ser suspenso, a fim de que pessoas com deficiência, pessoas que vivem em situação de rua, idosos, mães que amamentam, estejam ali vivendo em um ambiente fluido e sem nenhum impedimento. Depois que eu tenho essa noção do que é arquitetura hostil, eu faço uma pergunta para o tema para descobrir qual vai ser a minha tese. Então, a pergunta que a gente vai fazer é: por que a arquitetura hostil fragmenta o direito à cidadania? Relacionando aí essas duas questões. Na hora que eu levanto esse questionamento, por que a arquitetura hostil
fragmenta o direito à cidadania, eu estabeleço duas causas do problema, ou seja, duas motivações que serão os meus argumentos a serem trabalhados ao longo da redação. Lembrando que esses dois argumentos são adiantados na tese, lá na introdução, logo no fim do primeiro parágrafo. E depois, ao saber as causas dessa ocorrência, lá no meu planejamento, eu já começo a estabelecer também os resultados dessa arquitetura hostil. O que isso propicia, o que isso prejudica este ser humano? Quais são os resultados negativos, quais são os prejuízos que alguém tem ao ter a arquitetura da sua cidade não voltada para si. E aí, isso traz uma das grandes concepções dos estudos de geografia humanística. O nosso grande autor brasileiro, geógrafo, chamado Milton Santos, já falou isso no livro A Natureza do Espaço, ao dizer que todos os espaços que fazem parte, que compõem a cidade, eles precisam levar em considerações os aspectos de técnica, os aspectos de mobilidade, os aspectos de moradia e principalmente deixar esse direito de ir e vir ser ainda muito mais preciso, muito mais seguro. Então, a arquitetura hostil vai de encontro a todas essas premissas e ela precisa ser um problema enfrentado dia após dia pela sociedade brasileira. E aí, em seguida, a gente traz aqui um pequeno modelo para vocês da introdução, depois de ter feito toda essa análise do que significa a arquitetura, a gente traz para vocês um modelo de como vocês começariam a redação, caso o tema fosse esse. Nós já aprendemos anteriormente que a introdução é feita por uma parte chamada de ambientação. E essa ambientação é sempre um método dedutivo-indutivo, ou seja, você vai fazer uma referência, você vai fazer uma associação que se aproxime com aquilo e com o objetivo da sua dissertação, da sua argumentação. Nesse caso, nós escolhemos aqui uma referência bem moderna e super atual e que está altamente conectada com o que a gente chama de arquitetura. Olha só, no início diz: "Vou-me embora para Passágada", que é um dos célebres poemas de Manuel Bandeira que conotam a busca de uma paisagem perfeita e funcional, onde a identidade é potencializada e a inclusão e o acolhimento são reais. É interessante notar que esse célebre poema modernista de Manuel Bandeira traz para a gente uma vista de uma cidade em que o eu lírico, e na verdade esse eu lírico, muitos críticos literários até dizem que é o próprio Manuel Bandeira, visto que ele teve uma vida de muitas dificuldades, era uma pessoa que tinha muitas dificuldades sanitárias, né? Ele vivia bastante doente, então ele sonhava num espaço em que ele não sentisse mais dor, em que ele não sentisse mais nenhum prejuízo na sua saúde. Então ele criou uma espécie de idílio, uma espécie de lugar, de paraíso, para que ele colocasse os seus sonhos e lá ele fosse, né, embora para Passágada, onde ele pudesse fazer tudo. Então a gente trouxe essa referência ao lembrar de que Passágada é um espaço ideal, é um espaço sem dificuldades e, principalmente, onde o eu lírico seria aceito e seria acolhido. E já que a gente toca nesse assunto, é importante que, dentre tantos aspectos que eu poderia falar, que a gente poderia traçar dentro do poema de Manuel Bandeira, a gente pega pontos que sejam importantes para a minha discussão. Ora, se a arquitetura hostil fragmenta o direito à cidade, à cidadania, eu vou pegar dois aspectos que sejam contrários disso, né? Então, eu vou falar de inclusão e de acolhimento, até porque a gente está falando dessa completa inserção social das pessoas dentro desse contexto. Então, olha como na minha ambientação, na minha referência, eu já trago um indício daquilo que vai conter no restante. Eu poderia citar várias características, mas eu cito aqui as características de inclusão e de acolhimento que tem tudo a ver com a arquitetura hostil, né? Ou o contrário da arquitetura hostil. Depois, em seguida, eu coloco aqui um elemento coesivo, um operador argumentativo, ligando a ficção, ligando a dedução ao meu contexto. Então, aqui nesse momento é a parte onde eu vou apresentar de fato em que nível, em que patamar
a arquitetura hostil se encontra no Brasil? Ela está grave? A ocorrência dela é alta? É baixa? Como é que ela se caracteriza? Então, eu coloco aqui um elemento coesivo que é no plano tangível, ou seja, no plano real. Eu poderia também dizer fora do universo literário, fora da ficção, para além do poema, poderia utilizar quaisquer desses elementos. E aí agora eu vou caracterizar o Brasil quanto ao tema. Olha como é que a gente vai fazer. No plano tangível, a questão que orbita sobre o espaço, olha como há uma seleção vocabular, lexical, ou seja, uma seleção de palavras que tem a ver com o tema. Estou falando de arquitetura, estou falando de espaço, então eu utilizo a palavra órbita. Olha só, olha como combina. Isso tudo é uma estratégia muito poderosa para você também. Eleja palavras que tenham a ver com o assunto da sua redação. No plano tangível, a questão que orbita sobre o espaço no Brasil é passível de questões críticas. O que significa dizer que são questões críticas? Questões que apresentam uma crise, questões que apresentam problemas. Distanciando-se do idealismo bandeiriano, eu estou fazendo a volta ao que eu disse anteriormente, trazendo o que a gente chama de produtividade do repertório. Então, meu repertório lá de Manuel Bandeira não ficou um repertório jogado, não ficou um repertório solto, né, porque eu retomo aqui, ou seja, eu digo que o Brasil se distancia desse idealismo e do direito à cidade preconizado pela Carta Magna. Eu poderia dizer pela Constituição de 1988, eu poderia falar pela Constituição Cidadã, mas eu opto por falar por Carta Magna. Olha essa palavra preconizado. Então aqui eu já estou dizendo quão importante e quão amparados legalmente nós somos pela Constituição em relação a esse direito social, que é um direito infraestrutural, que é o direito ao espaço. Nessa discussão, coloco aqui um outro elemento coesivo, que é um elemento de contiguidade, ou seja, um elemento de continuidade. Eu agora dou um breve conceito do que é arquitetura hostil, visto que esse termo de arquitetura hostil é um termo novo, né? Na verdade, foi a partir de 1995 que se começou a debater sobre esse assunto, porque um repórter chamado de Ben Quinn, ele trouxe aí algumas características da população que vivia em situação de rua e falando sobre o modelo, o novo desenho dessa cidade e de como isso prejudicava a vivência dessas pessoas ali. Então, bem aqui eu aproveito para caracterizar, né? Então eu digo, nessa discussão inclui-se a chamada arquitetura hostil, que inviabiliza, ou seja, torna inviável, uma convivência harmônica, atrativa e acolhedora a grupos já marginalizados, sobre o pretexto de evolução e dinamismo urbano. Ou seja, há um desenvolvimento da cidade, há um redesenho dos projetos arquitetônicos, mas isso precisa levar em consideração as pessoas que ali também precisam desse espaço. Será que todos os espaços construídos estão englobando, estão incluindo todos os setores sociais? Será que todo o desenho urbano, por exemplo, prioriza a questão das pessoas com deficiência física, as pessoas que têm mobilidade reduzida, como os idosos, crianças que precisam correr livremente, né? Mães que são lactantes? Será que esse desenho tem sido aí, mesmo que os espaços tenham sido evoluídos, mas será que esses desenhos têm abarcado, têm abrangido todas essas pessoas? Então é essa discussão que eu coloco aqui. E aí eu vou para a minha tese. Percebam que aqui eu coloquei 3 operadores argumentativos que dão gás para a minha redação, que dão aceleração. É o que a gente chama tecnicamente de progressão textual, dentro de uma produção textual, né? Então, eu utilizo no plano tangível, eu utilizo nessa discussão e utilizo nessa via. Olha como eu vou agora dizer o que eu vou fazer com a minha redação. Olha só, nessa via, é preciso discutir que problemas arquitetônicos, ou seja, problemas no próprio desenho urbano, e precários investimentos e fiscalização, para saber se realmente o que tem acontecido ali, o que está acontecendo na cidade,
está ou não incluindo essas pessoas, correspondem às causas dessa ocorrência e consequente fragmentação cidadã. Então, por exemplo, nós temos uma lei brasileira, que é o Estatuto das Cidades, e agora a lei que foi aprovada em 2022, que é a Lei da Arquitetura Hostil, que é a lei chamada de Padre Júlio Lancelotti. Então, a gente tem essa lei. Então, está faltando ainda mais fiscalizar e fazer o cumprimento, né, cidadão, para que ela aconteça de fato e isso não cause às pessoas qualquer mal-estar ou impeça a qualidade de vida desses seres. Então, aqui nessa última parte está dizendo, nessa via, é preciso discutir que problemas arquitetônicos e precários investimentos e fiscalização correspondem às causas dessa ocorrência e consequente fragmentação cidadã. Então, nesse caso, eu trago aqui logo as palavras-chave também do tema. Olha como eu utilizo arquitetura hostil, fragmentação cidadã, e eu já estou dizendo que as causas disso acontecer fragmentam um direito que não pode ser de jeito nenhum adiado, que é esse direito à cidade. Portanto, quando a gente tem um tema que faz parte, que está incluso dentro do eixo social e infraestrutural, nós percebemos que as mesmas causas, essas mesmas causas aqui que nós acabamos de abordar, servem para outras temáticas também. Por exemplo, se o tema fosse sobre trânsito, isso daria certo? Daria. Se fosse sobre mobilidade, se fosse sobre transportes. Percebam que entender os macroargumentos no geral vai ajudar você a fazer qualquer tema que esteja incluso dentro desse eixo.